Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, isso aqui é Seleção Brasileira. Agora temos aí a entrevista coletiva do Rafinha, a gente vai vou editar aqui os melhores momentos do Rafinha, mas a gente tem aqui informações importantes para passar para a galera. Vamos lá. Lembrar que nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado e na descrição. Chega um pouquinho pro lado aqui, ainda dá não? Tá. Você ainda dá aí não? Sei lá ele. Então, seguinte, a gente tem que se retirar daqui da seleção, já acabou a coletiva, é momento da gente pegar os carros e sair, mas a gente aproveita para trazer informações importantes para vocês. Jogo rápido. Lembrando de se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Vamos lá. Boa tarde. Cara, a gente ainda estamos vendo alguns lances deles, alguns pontos fortes, alguns pontos fracos, onde a gente possa ter mais facilidade para poder encarar esses tantos pontos fracos e estar bem preparado para os pontos fortes dele. Então, a gente ainda tem bastante dias pela frente ainda até o jogo para poder aprimorar melhor o que a gente precisa entender sobre eles. Cara, acho que não só no primeiro jogo, acho que a gente tem que ter não só um ponto de atenção, mas vários durante a competição, porque é uma competição, assim, um curto período de tempo, ela é muito traiçoeira, né? Então, tem pouco tempo de trabalho para poder organizar melhor. Então, a gente, com esse tempo de preparação, a gente está tentando nos adaptar e chegar o mais próximo possível de não cometer erros. Então, acho que o ponto de atenção é o fato da gente ter uma competição curta, num período curto, e ter que errar o menos possível. Cara, eu acho que eu já consegui entregar, sim, muita coisa pela seleção. Obviamente que a gente não pode ser hipócrita e falar que foi igual aconteceu no clube, mas eu acho que dentro do possível, dentro daquilo que a gente estava passando, principalmente nesse último ciclo de Copa, acho que eu consegui entregar, sim, um bom futebol, mas como a gente, principalmente dentro do vestiário, a gente é muito consciente disso, que a seleção brasileira ela é feita de resultados. Se a gente não tiver resultado, a gente vai ser cobrado. Então, a partir do momento que a gente está sendo cobrado por algo que a gente está fazendo no clube, eu acho que é porque a gente tem total capacidade de fazer isso pela seleção também. E eu, mais do que ninguém, eu sou um que, se tiver que falar que a gente precisa melhorar, eu vou falar e não tenho problema com isso. E acho que a gente pode melhorar, não só eu, como vários jogadores também têm essa consciência de que pode chegar o mais próximo, estando na seleção, do que representa nos clubes, e a gente está trabalhando para conseguir isso. Os melhores do mundo. Você tem um pouco disso também, antes da estreia, de fazer mais gols, enfim, jogar mais, ter uma grande sequência? Cara, obviamente que vestir a camisa da seleção a gente quer sempre, né? Quando a gente está bem fisicamente, a gente quer sempre estar presente. Eu sofri com algumas lesões na temporada passada, onde pela seleção eu perdi metade dos jogos, né? Perdi metade dos jogos, então eu particularmente fico muito mal, assim, de não poder estar presente, não poder estar participando. Mas sempre que eu tô vestindo a camisa da seleção, ou nos clubes, enfim, eu sou uma pessoa que eu sempre dou o meu melhor em prol do clube, da seleção, e eu sempre vou continuar fazendo isso até onde o meu corpo permitir que eu faça isso. E acho que o Mister, ele tem total confiança, ele conseguiu me acompanhar de perto pela seleção, mas ele já me acompanhava na Espanha, então várias vezes também já conversamos. Ele é um cara que sempre, mesmo sendo muito rival, a gente sempre teve uma boa relação. Eu diria que muitas vezes eu, por ser uma pessoa que tem uma autocrítica muito alta, eu me cobro muito mais do que o Mister propriamente dizendo. Então acho que eu tento me provar mais do que eu sou capaz do que acho que eu deveria provar para o Mister, e acho que ele está muito contente com aquilo que eu venho entregando nos treinamentos e nos jogos, mas eu particularmente eu sei que eu posso fazer muito mais, e eu estou buscando esse melhor ainda. Não dá para dar muita porrada nele, tem muito dia até o jogo ainda.
Cara, o corredor é uma coisa que a gente tem costume de fazer no futebol, quando alguém tá de aniversário, quando alguém tá machucado e volta para treinar. Então é mais uma questão de costume, assim, do futebol em si. E falando do Igor, Thiago e do Endrick, acho que é mais uma questão de característica de cada um. Cada um, obviamente, tem uma característica diferente do outro, e a gente, num todo, a gente tem que se adaptar. Cada um tem que se adaptar ao grupo, e o grupo tentar que se adaptar minimamente possível à característica de cada um. Acho que isso que é o mais importante. Sim, acho que a gente teve períodos complicados na nossa preparação, mas acho que a gente chega muito bem para a estreia da Copa. Obrigado, boa estreia, cara. Não, mas daí se eu pudesse, seria mais de 15 minutos no treino, né? Não seria só os 15. Não, sacanagem, cara. Né? Não, mas, pô, assim, tentar fazer um pouco do nosso, de um dia, né? De tantos que a gente tem. Geralmente a gente acorda cedo para tomar café, sai do café direto pro treino. Chega no treino, cada um faz a sua preparação. Às vezes a gente faz uma ativação grupal, às vezes a gente faz uma ativação individual quando não tem grupal. Pessoal também que tem que fazer a proteção no pé, vai fazer proteção no pé. Quando dá o horário do treino, a gente vai pro campo. Aí vocês acompanham os 15 minutos de treino. Depois dos 15 minutos, eu não posso falar o que acontece. Mas depois do treino, né, tem a galera que tem costume de fazer sauna, tem costume de fazer banheira fria, tem a galera que vai fazer tratamento. E depois, quando a gente volta pro hotel, né, a gente almoça e tal. Tem a galera que vai pro videogame direto, tem a galera que vai pro truco, tem a galera... A gente tem até um simulador aí de Fórmula 1, tem a galera que vai pro simulador também, ping-pong, tá rolando campeonato de ping-pong agora. Tem a galera da Físio, acho que os mais velhos, os mais experientes, né? Eles não gostam que chamei de velho. Os mais experientes, eles vão pra Físio, fazer tratamento na Físio, cuidar das costas. Mas não foge muito disso, a gente, cada um, né, leva uma rotina um pouco diferente, mas sempre em algum momento tem o cuidado com o corpo, né? Passa na Físio, faz, né, uma bota de LED, uma bota de pressão, um tratamento de Físio. Mas também quando tem uns momentos que dá para espairecer um pouquinho, a galera vai se divertir também. Cara, até mesmo no jogo do Egito, no final do primeiro tempo, também acabei jogando um pouco pelo lado direito. Eu acredito que é mais o entendimento do que o jogo está precisando, né? Como eu falei, me adaptei jogando no lado esquerdo, fazendo essa função um pouco mais fechada. Se for analisar bem no Barcelona, em teoria eu jogo na ponta esquerda, mas eu não fico aberto na ponta esquerda, minha função é mais por dentro. Então foi mais ou menos o que eu fiz ali, principalmente no começo do primeiro tempo, ali até metade do primeiro tempo contra o Egito, e na metade do primeiro tempo. Ao final eu terminei na ponta direita. Então acho que a gente tem também jogadores que podem exercer essa função na ponta direita, o próprio Luiz, o Ryan, os dois têm capacidade para exercer essa função. E como eu falei, acho que está todo mundo muito bem preparado para aquilo que tiver que fazer, e no final de contas a decisão vai ser sempre do treinador, e a gente vai respeitar a decisão dele. Eu acredito que sim, acho que, como eu falei antes na outra pergunta, a gente tem que entender a grandeza que é vestir a camisa da seleção. E acho que principalmente o pessoal que já disputou uma Copa, a gente já entende o peso que é vestir a camisa da seleção. A gente passou por um período muito complicado, onde teve muitas cobranças, onde teve muitas dúvidas, e ainda assim a gente conseguiu chegar para essa Copa forte, que é o que eu acredito que a seleção está chegando forte para disputar a Copa. E a gente tem que saber também a responsabilidade que cada um carrega individualmente, né, dentro dos seus clubes, trazer aquilo para dentro da seleção. Tem vários jogadores muito experientes, até mesmo o Vini, que, né, não tem muita idade, mas a experiência dele no futebol, as conquistas dele dentro do futebol, é uma pessoa que pode resolver um jogo de Copa do Mundo também, é uma pessoa que pode ajudar a gente a trazer o Hexa. E eu também me incluo nisso, o Vini, enfim, tem outros jogadores também que têm já uma experiência no futebol que podem resolver uma Copa. Então, acho que o fato da gente entender isso, entender o momento que a gente vive na nossa carreira, entender o peso que a gente carrega também, vai ser muito importante para a gente conseguir chegar e resolver os jogos. Aliviaram. Acho que ninguém tocou nele, só deixou ele passar. Não, mas teve um bolo. Geralmente quando tem alguém de aniversário, o pessoal da cozinha prepara um bolo para cantar um parabéns, fazer uma coisa bem legal. Não deixaram comer o bolo, né? Falaram que eu estava atrasado e tinha que vir logo.
Mas sempre tem uma lembrança, acho que é importante, né? É uma data especial e tá desfrutando, assim, da data de aniversário na seleção, acho que também a gente tem que tornar um momento especial. Então, sempre tem uma lembrancinha legal. Cara, eu costumo muito conversar com meus amigos, né? Eles perguntam para mim também como que é o clima, se é muito tenso, se é leve. E sempre, todas as vezes que eu vesti a camisa da seleção, sempre foi um clima muito agradável, sempre foi um clima assim de muita brincadeira, momentos bons, obviamente momentos ruins, que é normal, mas o clima dentro da seleção é sempre um ambiente muito leve, onde está todo mundo praticamente o tempo todo de palhaçada. Mas o bom é os momentos que a gente sabe que a gente tem que focar e ser sério, a gente também consegue mudar esse chip de, beleza, a gente é um time que a gente, no hotel, a gente é muito brincalhão, a gente se diverte, a gente fica de palhaçada um com o outro, mas na hora de ser sério, a gente é sério. Então, acho que isso é muito importante também. Agora a gente traz aqui para vocês essa informação, lembrando que você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim, ó, como o Papa tá ficando sequinho. Você pode emagrecer utilizando o programa Mais Slim da Mais Cabelo. E, cara, ó, tem desconto para você. Além disso também, né, o ExoMais para cuidar do seu couro cabeludo. Então, a Mais Cabelo tem em todo o Brasil. Você pode encontrar aí sempre uma clínica perto de você. Seguinte, também lembrar você que a gente tem aí a Caravana do Haroldo para você viajar acompanhando os jogos do Flamengo. Copa do Mundo dá tempo ainda, segunda fase, você pode vir. Ou até a primeira fase, algum jogo, terceiro jogo. Você pode estar vindo aqui. A gente está, cara, saindo aqui, ó, da concentração da seleção brasileira, tá? E a gente está trazendo para vocês aqui todas as informações do Mengão também, tá certo? Isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!